Olá a todos, hoje estamos com mais um programa HC Fala com você. O tema hoje será cirurgia das gêmeas siamesas craniópagas. E para isso, primeiro nós vamos conversar sobre os bastidores dessa cirurgia e vamos ver uma matéria inicial sobre as crianças que atualmente estão sendo acompanhadas no HC para realizar o procedimento. Na linha de frente, no centro cirúrgico, mais de 50 profissionais de diversas áreas. Mãos, olhos, técnica. Um sincronismo perfeito para um desafio que será vencido em etapas. Separar as irmãs siamesas, Helena e Heloísa, que nasceram unidas pelas cabeças. Este é o terceiro caso que chega ao HC de Ribeirão. Eu estou nesta sala que guarda uma linha do tempo das duas cirurgias que já foram realizadas aqui no HC de Ribeirão Preto. Esses modelos tridimensionais funcionam como uma espécie de meio de orientação para as equipes que realizam a cirurgia. Dr. Hermes, tudo isso foi obtido pelas impressoras 3D? Sim. Aqui nós temos três objetos, né, tridimensionais. Esse aqui feito de cerâmica, esse aqui feito de resina acrílica e esse aqui de polímero de nylon, né? E interessante que eu gostaria de comentar é que esse objeto, inclusive a realidade virtual que nós usamos no planejamento da cirurgia, o mesmo arquivo do exame de ressonância magnética e tomografia computadorizadas, o mesmo arquivo, exatamente o mesmo arquivo, é usado na confecção dessas quatro, né, possibilidades de material para nós planejarmos a cirurgia. Esse trabalho envolve profissionais de várias áreas? Sim, muitas áreas, não só médicos, né, mas biólogos, físicos, programadores de computação. Enfim, é uma equipe enorme. Da mais complexa tecnologia para a simplicidade que dá movimento às vidas das meninas. Bom, vejam como essa situação envolve todo mundo. O carrinho, por exemplo, para que as duas crianças sejam levadas de um lado para o outro, foi adaptado aqui pelo pessoal da tapeçaria do HC. Então, eles planejaram e criaram a adaptação necessária para dar mobilidade, no caso aí quando o pai precisa andar com as meninas aqui pelo hospital. Ficou interessante, vou mostrar para vocês agora como é que o pessoal criou esse modelo de carrinho. Olha só que interessante. Então eles colocaram esse suporte aqui, com duas rodas. Aqui tem uma base que dá sustentação para que o peso das crianças possa ser distribuído. Essa haste aqui é quando o carrinho para e ele inclina para frente, então isso não prejudica e não traz risco para a segurança das crianças. Mas foi uma atitude muito interessante, um trabalho bem engenhoso que permitiu ao pai andar com as crianças de uma forma tranquila aqui pelo hospital. E aqui a gente vê o pai, a Marilda, sempre brincando com elas, com muito carinho. É o pezinho, deixa eu bater. Olha aí. Muito bom. Tapinha na mão ali. A outra também quer o mesmo carinho. Aí é difícil. O pai que dê um jeito aí, né? Cadê o pezinho? Cadê? Marilda? É sempre assim, né, Marilda? A Heloísa é sempre assim. E o ciúme aí é complicado de resolver, né? É, a Heloísa é ciumenta. Marilda, como é que está a sua expectativa para essa segunda cirurgia? A expectativa é sempre medo, né? Sempre apavorado, né? Mas bem mais tranquilo do que a primeira cirurgia, né? Na primeira você estava mais preocupado? Estava mais preocupado. Agora a gente já conhece os doutores, o cirurgião, o pessoal aí. Vê que os homens são bons mesmo na situação, no que estão mexendo aí, né? É por isso e por outras conquistas que o HC vira referência no mundo. Se não fossem esses modelos, seria possível fazer a cirurgia? Eu digo que a cirurgia, se possível, deve ser tentada, porque viver com os corpos unidos é muito difícil, né? E o que acontece é que
quando não tinha esses recursos disponíveis, as cirurgias eram muito mais longas, complicadas e muitas vezes os resultados não eram bons. Então essa é a contribuição da tecnologia hoje. Como vocês puderam ver, hoje nós temos 2 convidados especiais para esse programa. Professor Jaime Farina, professor associado do Departamento de Cirurgia e Anatomia, cirurgião plástico, e o professor Marcelo Volpon, também professor associado do Departamento de Cirurgia e Anatomia e neurocirurgião pediátrico. Então nós queremos saber dos professores e ter um bate-papo informal hoje sobre os bastidores das cirurgias das craniópogas. Professor Jaime, quando está na véspera de acontecer o procedimento, como você organiza essa equipe? Como que vocês conversam? Gera um estresse, uma preocupação? O senhor coordenando todo esse processo? Como é que acontece a véspera do procedimento? Bom, professor Cavalli, primeiro é um prazer poder estar aqui com o senhor para poder fazer essa entrevista, né? De um caso tão importante, mais um, né? É o 3º caso que a gente separa aí estamos em processo de separação das gêmeas craniópagas. Sempre gera um estresse, sempre. É sempre preocupante, mas como nós temos uma equipe multiprofissional, muito bem alinhada, muito comprometida, são muitos profissionais da área médica, da área não médica, envolvendo o centro de reabilitações, envolvendo o HC criança, envolvendo a pediatria, o CTI pediátrico, a cirurgia plástica, a neurocirurgia, e todos os profissionais, né? Da fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, enfim, se eu citar todos eu vou acabar esquecendo alguém. Como essa equipe está muito afinada, essa preocupação maior vai diluindo e a gente vai percebendo que está todo mundo muito empenhado em fazer dar certo. Então a gente confia que vai dar tudo certo, assim como deram certo as outras 2 separações, os 2 casos que nós fizemos em 2018, um, e 2023, o outro, o segundo. Muito legal. E quantas pessoas aproximadamente estão envolvidas nesse processo? Tem noção do número para o nosso pessoal que está nos assistindo saber assim, qual é a capacidade de mobilização, né? Porque são 5 cirurgias, né? A cada cirurgia, mais ou menos, quantas pessoas são envolvidas nesse processo? Tem mais de 50. Se for contar todos aqueles que participam, que atuam, que colaboram, é um número bem alto. Porque cada um fazendo a sua parte, num caso tão complexo assim, quando a gente vai ver, é um grupo enorme de profissionais, né? E tem que ser, porque o caso realmente é muito complexo, né? Então esse envolvimento e essa equipe dedicada é fundamental para fazer isso tudo acontecer, né? Sem dúvida. Muito bem. O professor Marcelo, neurocirurgião pediatra, todo mundo escuta esse tema e fala, nossa, neurocirurgia é um tema tão complexo, né? Operar sistema nervoso central. As gêmeas siamesas é o maior desafio da sua vida enquanto neurocirurgião pediátrico ou há outros procedimentos neurocirúrgicos com desafio semelhante? Bom, também agradeço a possibilidade de participar, fico muito feliz de contribuir também e de participar desse grupo tão importante, né? O trabalho em grupo é sempre fundamental. Eu diria que sim, professor Ricardo. Nós temos procedimentos muito complexos, né? Que nosso hospital é um hospital de referência em várias patologias de nível terciário, quaternário. Então nós temos também outros procedimentos que talvez se assemelhem ou que tenham uma complexidade próxima. Mas considerando a necessidade de uma equipe tão grande, da gente ter que fazer um planejamento tão antecipado, de ser um procedimento que tem que ser feito em estágios e que não pode ser feito de uma vez só, tem que ser muito bem planejado, tem que lançar mão de uma série de tecnologias, por mais que outros procedimentos possam ser também complexos, mas acho que sim, esse é um grande desafio. Então, o fato da gente ter conseguido participar de 3 procedimentos desse, de fato, nos deixa muito satisfeitos, muito orgulhosos, porque é um procedimento da mais alta complexidade, sim. Os professores colocaram aqui, né, que esse é o 3º procedimento, gente, que está sendo feito no hospital. Tivemos um caso em 2018, um caso em 2023 e agora um caso que vai ser 25, 26, né? Porque muitas vezes
como eles comentaram, como são muitas cirurgias, você começa num ano e depois termina em outro ano, né? E aí, professor Marcelo, o neurocirurgião entra nessa complexidade desse modelo do cérebro. Parece que vocês conversaram comigo uma vez e um grande desafio é como é que na hora você vai tirar a vascularização do cérebro dessas crianças e não vai perder uma área funcional. Isso tem que ser feito um estudo vascular para saber o que você pode ligar ou não? Como que é feito esse processo? Porque a gente vê as pessoas assistindo aqui e falam assim, mas como é que você tira e separa duas cabeças que estão ligadas do ponto de vista do cérebro, que é um órgão tão importante, né? Exato. Tem todo um processo aí que envolve todas essas tecnologias. A gente começa com os exames habituais que nós estamos acostumados, tomografia, ressonância, exames da vascularização, angiografias e assim por diante, mas isso em duas dimensões, por mais que já nos dê muita informação, mas a gente precisa de um pouco a mais, e foi por isso que nós fomos incorporando essas outras tecnologias. Primeiro, e muito importante, são esses modelos, que acho que dá para ver aqui, que eles realmente nos dão essa primeira ideia tridimensional, e nós temos incorporado no último e nesse agora a realidade virtual também, que tem sido fundamental. Porque, obviamente, a gente tem que saber onde a gente pode separar, o que a gente pode, em que áreas a gente pode trabalhar, mas, sem dúvida nenhuma, preservando o máximo a funcionalidade das crianças. Esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente faz a cirurgia em estágios. Porque isso permite que os cérebros das crianças, principalmente desse ponto de vista de vascularização, que eles vão se acostumando com uma nova realidade. Porque eles começam com um grande compartilhamento sanguíneo e conforme a gente vai separando, essa irrigação sanguínea vai sendo adaptada idealmente para cada uma delas. Além do que elas sempre compartilham, e nesse caso não é diferente, foi assim nos dois anteriores, uma área de cérebro mesmo, que realmente você tem que separar, é um cérebro que é contínuo, e aí nós temos que, a partir de todos esses modelos, todos esses exames, saber exatamente qual é o plano que a gente pode separar para que elas tenham, né, o seu cérebro, o seu encéfalo preservado. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Nós vamos conversar no próximo bloco sobre o intraoperatório. O que é isso? Durante o procedimento cirúrgico. Muito obrigado.